A função arruma navios bot é responsável por arrumar os navios do bot antes do início da batalha. Tá? Vocês lembram que quando a gente cria o jogo, a gente posiciona tanto os navios do humano como os navios do bot em posições pré-determinadas, fixas, né? Mas é claro que para o jogo ter graça a gente tem que mudar essas posições aí. E enquanto que o humano usa o teclado para posicionar seus navios, o bot faz a arrumação aqui nessa função. Como não é objetivo nem minha especialidade qualquer tipo de inteligência artificial, a política aqui, o algoritmo do bot é muito simples. Ele vai posicionar os navios de forma aleatória. Então, arruma navios bot recebe como parâmetro um jogo, né, uma referência mutável para uma estrutura jogo, e aí nós vamos reposicionar cada um dos N navios do bot. O que acontece é que eu vou sortear a nova posição do navio. E pode acontecer dessa nova posição cair em cima de um navio já existente do bot. E aí não pode. Por isso eu vou ter que fazer uma série de tentativas de sortear nova posição de navio até que eu encontre uma posição que eu possa deixar o navio lá. Então, para cada um dos N navios do bot, eu começo com a variável colocado falso. Colocado é falso por quê? Porque eu ainda não posicionei. Enquanto não tiver colocado, eu vou tentando. Quando tiver colocado, bom, beleza. Aí eu pulo para o próximo navio. Eu vou sortear a direção, a nova direção do navio. Eu sorteio aqui ND. ND é um número 0, 1, 2 ou 3. E eu estou colocando aqui 0 norte, 1 sul, 2 leste e 3 oeste. Qualquer coisa, valor diferente desses, eu estou jogando aqui norte, mas na verdade isso não vai acontecer. O problema é que ND é um I32 e o Rust está dizendo que eu tenho que completar todas as possibilidades do I32 aqui. O que obviamente não dá para fazer um por um, né? Por isso eu coloquei essa cláusula pega tudo aqui para satisfazer o Rust. Mas a ideia é que os números aleatórios gerados sejam apenas 0, 1, 2 ou 3. Tá? Então, defini a nova direção do navio. Agora eu vou sortear a popa. Né? A nova popa X é um número entre 0 e lá do tabuleiro. 0 até 10 não inclusivo, né? Então, portanto, 0 a 9. E a nova popa Y também é um número entre 0 a 9. Uma vez que eu tenho a direção e tenho a popa do navio, o tamanho dele obviamente não muda, né? Eu vou tentar. Então aqui eu venho para essa parte, vou tentar. Eu vou primeiro salvar a velha direção, a velha popa X e a velha popa Y do navio, né? Estou indo em jogo, navios do bot, o N, que é o do fora aqui que eu estou trabalhando agora, popa X, popa Y, direção, salvei tudo. E substituo os 3 valores pela nova direção, nova popa X e nova popa Y, que eu acabei de sortear. E aí, pessoal, eu chamo essa função aqui, ó, jogo pode colocar navio. E tento colocar o navio do jogador bot, né? Então isso aqui é o Enum, tá? Enum, jogador bot. Qual navio? O navio N. Aqui poderia ser a propriedade da variável e não um empréstimo, né? O Rust está reclamando porque lá do outro lado eu prometi que seria um empréstimo. Aqui eu adotei a política de se pode ser um empréstimo, é sempre um empréstimo. Por isso que eu coloquei o E comercial aqui. Em muitas situações faz diferença, aqui na verdade não faria. Então, se pode colocar no navio retorna verdadeiro, então esse navio está colocado. Tá colocado. Agora, se jogo pode colocar navio retorna falso, ele está dizendo, olha cara,
Aí não dá, porque já tem outro navio do bote, retorna falso. E o que é que eu faço? Eu desfaço aquilo que eu tentei antes, né? Aqueles valores antigos que estavam lá, eu coloco eles de volta, porque ainda não deu certo esse negócio. Quais são os valores antigos que estavam lá? Aquele fixo original, lá da criação do novo, né? Do novo jogo, né? Jogo new lá atrás. Então, a gente vem aqui para o while, e enquanto não der para colocar, tenta. Um dia vai conseguir, e aí a gente sai do while, sobe para o for, faz isso para todos os navios do bot e arrumamos então todos os navios do bot. A coisa mais esperta está onde? Está aqui nessa função, né? Pode colocar o navio. Como é que eu descubro se eu posso colocar este navio com esses valores sorteados aqui? Então vamos lá para pode colocar navio, que está aqui, essa função aqui. Como é que ela funciona? Eu vou ter uma variável navio, que é o navio, né, em questão, e vou criar um mapa, pessoal. Eu vou criar um mapa. Essa rotina é genérica, ela funciona tanto para humano como para bot. Por isso que eu tenho aqui um parâmetro jogador, né? No caso aqui a gente está chamando para bot, mas ela poderia ser chamada para humano também. Então o que eu estou fazendo? Eu tô fazendo um match no jogador. Se for o jogador humano, qual que é o navio? É o navio da lista dos navios humanos. Qual é o N, né? A gente chamou com N na fora, que é o qual. E o mapa? Aí eu mapeio. Eu faço um mapeio humano com uma exceção. Eu não ponho esse navio qual. O que eu estou fazendo aqui? O bot, ele tinha... Porque aqui vai ser igual, né? Só completando, né? No caso de bot, eu faço para o bot. No nosso caso aqui, a gente está posicionando o navio de bot. Então, vamos olhar para bot. O bot tem 4 navios no mapa. E eu quero reposicionar um deles. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tiro aquele que eu quero reposicionar do mapa, deixo só lá os 3 outros, e aí eu ponho esse novo quarto navio com os números que eu acabei de sortear. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, jogador bot, tá, qual o navio que eu quero posicionar? É o navio cujo... É um navio do bot, né? Cujo N, qual foi o parâmetro aqui. Lembre-se que eu estou chamando essa função com jogador bot, por quê? Porque eu quero olhar o mapa do bot. E N por quê? Porque é o enésimo navio do bot. Tá? Então vamos pular para cá. Tá. Então eu estou fazendo um mapeamento de todos os navios do bot. Todos? Não, tem uma exceção. Qual? É o qual, exatamente esse que eu quero posicionar. Então o mapa tem todos os navios do bot, menos o navio que eu estou querendo reposicionar. E agora eu vou tentar colocar esse navio novo no mapa. Né? Vou colocar no mapa. De que maneira? Eu vou percorrer cada pedacinho do navio novo. Né? O navio tem tamanho pedaços. Eu vou percorrer cada pedaço do novo navio. Para cada pedaço do navio, partindo da popa, eu vou consertar, vou arrumar o XY conforme a direção do navio. Então, na verdade, é como se conforme a direção da proa do navio, norte, sul, leste, oeste, eu fosse caminhando da popa em direção à proa. Mas esse caminhar da popa em direção à proa depende. Se eu estou indo para o norte, eu tenho que diminuir o Y. Se eu estou indo para o oeste, eu tenho que diminuir o X e assim por diante. Uma vez que eu calculei XY desse pedaço do navio, eu vou testar se esse XY está legal. Como é que eu testo isso? Bom, o Y não pode ser menor que 0, senão eu estou fora do tabuleiro. E o Y não pode ser maior ou igual a lá do tabuleiro.
porque senão eu estou fora do tabuleiro também. Lembrando que como o lado tabuleiro é um U-size, né? U-size, eu tenho que converter para I64 para comparar, porque o Y é I64. O que mais? O x não pode ser negativo, senão eu estou fora do tabuleiro. O x não pode ser maior que lá do tabuleiro, ou igual, né? Não pode ser 10 ou mais que 10. Senão eu estou fora do tabuleiro. Então, se qualquer uma dessas coisas acontecer, retorna falso, porque esse pedaço I do navio está fora do tabuleiro. Não dá para botar esse navio aí. E colisões. Então eu tenho que ver o seguinte: se o mapa, na posição em questão, lembrando que Y é linha, X é coluna, se o mapa tem alguma coisa diferente de água nessa posição, eu não posso botar um navio aí, porque tem algo diferente de água, quer dizer que tem algum navio lá. E eu vou botar esse navio aí, esse pedaço desse navio ali, não posso. Então retorna falso. Se passou pelo teste dos limites do tabuleiro e se passou pelo teste de já tem algo lá, significa que esse XY é ok. E como esse XY é ok, esse pedaço do navio está posicionado corretamente. Faço isso para todos os pedaços do navio. Todos os pedaços tendo sido aprovado, eu retorno true, porque pode colocar o navio lá nesse local, tá? Então é assim que a gente faz. A gente sorteia um novo local para o navio, cria um mapa com todos os outros navios que não é este, calcula o lugar de cada pedacinho desse novo navio e verifica se cada pedacinho desse novo navio está dentro dos limites, se está fora é falso, e se não, só tem água lá, porque se tem algo diferente de água é falso também. Dando tudo certo, beleza, pode colocar esse navio lá. A gente repete isso para cada navio do bot, né? E aí o que a gente fez? A gente pegou aquela configuração fixa inicial do jogo new, que seria muito fácil o humano destruir, porque ele saberia onde estão os navios, e a gente pegou cada navio do bot e moveu para ele esse navio, cada navio do bot a gente moveu para uma outra posição, que não conflita com as bordas do tabuleiro, que não conflita com o que já está lá. E agora nós temos os 4 navios do bot em locais aleatórios, dificultando a vida do jogador humano. Então, isso é arrumar os navios do bot.